Olá, meus amigos e minhas amigas. A Rússia enviou um recado claro aos Estados Unidos nesta quarta-feira, pedindo o fim da espiral de escalada em torno da guerra na Ucrânia. Apesar das tensões crescentes, Moscou disse que pretende manter canais de comunicação abertos para evitar erros perigosos, especialmente no que diz respeito ao lançamento de mísseis. O vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, falou que Moscou continuará informando Washington sobre testes de lançamento de mísseis, mesmo quando não houver obrigação técnica para isso. Provavelmente ele estava fazendo alusão ao recente teste do míssil balístico hipersônico de alcance intermediário, o Oresnik, disparado contra a Ucrânia na última semana. Segundo o Ryabkov, o teste foi um sinal claro ao Ocidente. Vocês devem parar, não incentivem Kiev a novas aventuras militares. Isso é perigoso para todos, inclusive para os Estados Unidos. Na semana passada, o presidente russo Vladimir Putin justificou o lançamento do Oresnik como uma resposta direta ao uso pela Ucrânia de mísseis Ataque-MS fornecidos pelos Estados Unidos e mísseis Storm Shadow de fabricação britânica contra alvos no território russo. A Ucrânia, assim que registrou o ataque, disse que havia sido um míssil intercontinental e, mesmo admitindo mais tarde o seu equívoco, sustentou que o uso do novo míssil russo, que teria alcançado velocidade de até 13.600 km por hora, como uma clara e severa escalada no conflito, e pediu uma resposta contundente da comunidade internacional. Apesar de não ser intercontinental, a precisão e o poder bélico do míssil, que, segundo informações, não carregava ogivas explosivas, passou uma mensagem bem clara ao Ocidente. Mas parece que Zelensky não entendeu, pois para ele a única solução possível seria uma escalada que colocasse a OTAN de forma explícita e direta no conflito. Os militares dos Estados Unidos descreveram o Oresnik como um míssil experimental, afirmando que a Rússia possivelmente possui apenas alguns exemplares desse armamento. Mas, como vocês lembram, Putin disse que faria mais alguns testes antes de começar a produção em massa do míssil. Agora, se vocês pensam que o interesse dos Estados Unidos na Ásia só incomoda a China, temos Moscou se manifestando em relação à política de Washington na região. Isso mesmo, a Rússia deixou bem claro hoje, quarta-feira, que se os Estados Unidos colocarem mísseis no Japão, isso será interpretado como uma ameaça direta à segurança russa, obrigando Moscou a reagir. O alerta veio após uma reportagem da agência japonesa Kyodo, que revelou um possível plano militar conjunto entre Estados Unidos e Japão. Esse plano, segundo a matéria, seria uma prevenção diante de uma possível crise envolvendo Taiwan e incluiria o envio de mísseis para as ilhas Nansei, no sudoeste do Japão, e também para as Filipinas. Maria Zakharova, que, como vocês sabem, é a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, acusou o Japão de alimentar as tensões na região apenas para justificar a crescente aproximação militar com os Estados Unidos. Ela foi bem direta, dizendo que, se os mísseis americanos forem posicionados em solo japonês, Moscou vai tomar as medidas que considerar necessárias para sua defesa. E essas medidas, segundo ela, estão alinhadas com a nova doutrina nuclear da Rússia, que ampliou os cenários nos quais o uso de armas nucleares pode ser considerado. Outro ponto importante, meus amigos, foi levantado pelo vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov. Ele disse que Moscou pode considerar o posicionamento de mísseis de curto e médio alcance na Ásia, caso os Estados Unidos adotem essa estratégia primeiro. Quando perguntaram sobre locais específicos, Zakharova se limitou a lembrar que a Rússia tem vasto território na Ásia, o que inclui a possibilidade de instalar armamentos a leste dos Montes Urais. E tem mais. Ela também fez questão de reforçar que a Rússia responderá de forma decisiva e proporcional caso mísseis americanos sejam instalados em locais estratégicos em qualquer lugar do mundo. Para ilustrar o poderio militar russo, ela citou o recente sucesso do teste de míssil hipersônico Oresnik, que acertou um alvo na Ucrânia na semana passada. Note, gente, como pequenos boatos ou declarações na imprensa já são capazes de acender as luzes do alerta. Vimos algo parecido com os comentários do New York Times sobre o hipotético envio de armas nucleares por Biden para a Ucrânia antes de terminar o seu mandato. Bom, meus amigos, mudando de assunto, o Tribunal Penal Internacional anunciou que está buscando um mandado de prisão contra Miang Hleing, líder militar de Mianmar, pelos crimes contra a humanidade cometidos contra os Rohingya. Esses crimes incluem perseguições e deportações em massa que devastaram essa comunidade. As autoridades de Mianmar ainda não se pronunciaram sobre a decisão do TPI, mas reações internacionais já começaram. Zin Marung, que é ministra das Relações Exteriores do governo paralelo de Mianmar, destacou que esse pedido de prisão representa um momento importante na história do país
e defendeu que Min Aung Hlaing deve ser responsabilizado por todas as vidas perdidas e pelas famílias destruídas sob seu comando. Para ela, essa é uma etapa indispensável para se alcançar a justiça. Mohamed Zubair, pesquisador e refugiado Rohingya no Bangladesh, enfatizou a brutalidade dos crimes cometidos sob a liderança de Min Aung Hlaing. Segundo ele, o exército de Mianmar não apenas matou milhares de Rohingya, mas também perpetrou atos de violência sexual indescritíveis contra mulheres e meninas. Ele argumentou que tanto o TPI quanto o Tribunal Internacional de Justiça têm o dever de agir para garantir justiça às vítimas e evitar novos episódios de violência. Tung Kim, presidente da organização Rohingya birmanesa no Reino Unido, classificou o anúncio como um raro momento de celebração para os Rohingya. Ele lembrou que por anos a comunidade internacional ignorou os abusos sistemáticos do exército de Mianmar, o que abriu espaço para o genocídio contra essa minoria. Para ele, esse avanço no TPI é mais um passo importante em direção à responsabilização. Hunan Saoluin, cofundador da Coalizão Livre Rohingya, também celebrou o pedido, afirmando que é hora de acabar com a impunidade dos responsáveis pelos crimes contra os Rohingyas. Ele demonstrou esperança de que o mandado de prisão seja emitido rapidamente e que isso pressione Min Aung Hlaing a reconsiderar a atual situação política em Mianmar. Já Melanie O'Brien, presidente da Associação Internacional de Estudos sobre Genocídio, reforçou a importância do movimento do TPI para a justiça dos Rohingya, mas lamentou que o pedido de prisão não inclua acusações de genu ... apesar das evidências claras. Ela também apontou a dificuldade que o tribunal vai enfrentar para capturar Min Aung Hlaing, já que ele raramente sai de Mianmar, um país isolado e fora do alcance de muitas nações que são parte do TPI. Gente, sabemos da falta de capacidade do TPI para implementar suas decisões, mas eu acho que seria pior se não houvesse o julgamento. Caso ele seja culpado, o réu passa a ser um criminoso, e nesse caso, o fato de não estar ao alcance do tribunal não muda o que ele é. Não muda o que ele é, um criminoso, só que um criminoso foragido. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, um cessar-fogo entre Israel e Hezbollah no Líbano foi anunciado. O acordo foi mediado pelos Estados Unidos e pela França. Esse cessar-fogo, gente, sem dúvida encerrou um dos confrontos mais intensos entre Israel e Hezbollah em anos. No entanto, a situação em Gaza continua crítica, com Israel em combate direto contra o Hamas. Agora, no Líbano, o exército local começa a se movimentar para garantir a trégua. Em Gaza, o cenário é de puro caos. Biden comemorou a trégua como uma vitória da diplomacia e prometeu esforços semelhantes para conseguir um também para Gaza. No Líbano, agora, o clima é de esperança, mas também de apreensão. Bandeiras nacionais hasteadas, buzinas nas ruas e até sinais de vitória sendo feitas por quem tenta voltar para casa. Hussam Arut, um pai de 4 filhos, disse que está ansioso para voltar, mas que vai esperar até o exército anunciar que é seguro. Israel se comprometeu a retirar suas tropas gradualmente, enquanto o exército libanês assume o controle da região para evitar que o Hezbollah reconstrua sua infraestrutura militar. O Egito e o Catar, que já tentaram mediar tréguas em Gaza, saudaram o cessar-fogo no Líbano e expressaram esperança de que isso leve a uma resolução semelhante em Gaza. O Irã, que apoia tanto o Hezbollah quanto o Hamas, também saudou o acordo. Apesar disso, gente, a situação ainda é bem delicada. Israel segue vigilante e declarou que responderá com força caso perceba qualquer ameaça futura do Hezbollah. Já o grupo libanês reafirmou o direito de se defender se for atacado. Para o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, o cessar-fogo é uma oportunidade de descanso para o exército, além de um momento para isolar o Hamas. Ficamos por aqui. Se esse vídeo for útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.